importante: antes de nós vieram outros. O próprio Jesus diz: nós vamos colher onde nós não plantamos, outros plantaram e nós colheremos, né? Eu fico pensando, por exemplo, a vida do meu tio, que saiu de São Paulo, veio para Araguari, e a minha família, nenhum convertido, e ele ia pacientemente na minha casa. Ele levava, na época, um projetor, aqueles filmes, não me lembro mais, diz que o Steven Spielberg filmava muito com eles. Como é que chama? É V8? Não sei se é V8 que chama, mas é aqueles filmes antigos que tinha aqueles rolos, né? Não sei como é que chama aquilo lá. Tinha aqueles rolos, e projetava aquilo, a sala da nossa casa, anos atrás, né? Uns 40 anos atrás, 45 anos atrás, virava um cinema. A gente ficava, aí ele passava filmes de Jerusalém, ia contando histórias, pregando a palavra, né? Então foi semeando ali uma palavra na família, até o dia que, com 17 anos, eu entreguei minha vida para Jesus. Dizer, a palavra, ela não volta vazia, né? Tuas promessas sempre estarão de pé, porque Deus é fiel. Amém, irmãos? O Senhor é fiel. Libera a palavra a tempo, fora de tempo, porque o Senhor é fiel. E quem convence não somos nós, quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo está nessa obra, está operando. Mas como colheremos se não plantarmos? O apóstolo Paulo diz assim: como é que eles vão crer se ninguém pregar para eles? Não é verdade? Como crerão se não há quem pregue? Deixa eu colocar aqui o número 8709. Bem, isso. Como crerão se não há quem pregue? E é nesse sentido que os avivamentos, eles vão acontecendo. Compartilhamos a semana passada sobre o início do século 20. O início do século 20, ele tem essa marca do pentecostalismo, principalmente através desses dois homens, né? O Evan Roberts, lá no país de Gales, lá na Europa, né? No país de Gales, lá no Reino Unido. Então Deus dá uma experiência forte para esse homem, e ali há um mover tremendo de Deus. Pessoas são visitadas pelo Espírito Santo, batizadas no Espírito Santo. Já no século XIX acontece alguns casos de pessoas que estão tendo experiências com o Espírito Santo, mas de um mover, onde igrejas são tocadas. Isso aconteceu especificamente no país de Gales e nos Estados Unidos, por William Seymour. Então William Seymour, eles entendem que ele é o pai do pentecostalismo, aquele que vai dar início ao pentecostalismo. Ele tem uma história muito interessante, porque ele pregava sobre o batismo no Espírito Santo. Pessoas eram visitadas pelo Espírito Santo, falavam em línguas, e ele mesmo não tinha ainda essa experiência, né? Ele foi ter essa experiência depois, em 1906, ele vai ter essa experiência. Eles abrem uma igreja antiga que já é um depósito de madeira, e eles limpam aquele depósito, se transforma na igreja da Rua Azusa, né? 300 e alguma coisa ali. Até hoje, lá em Los Angeles, existe esse lugar, a igreja da Rua Azusa. E ali então um movimento tremendo, um mover tremendo do Espírito Santo começa a acontecer. Pessoas do mundo inteiro passam por aquele lugar. Dentre essas pessoas, os dois missionários que vão fundar aqui no Brasil a Assembleia de Deus. Então esses dois homens são usados tremendamente pelo Senhor para o início do movimento pentecostal. Falamos também sobre o movimento da chuva serôdia, que está baseado lá em Tiago, que fala assim: olha, eis que o Senhor trará as chuvas, as primeiras e as últimas chuvas. Então entende-se que antes da volta de Jesus, um grande avivamento ocorrerá. Antes que Jesus venha, um grande avivamento, um grande derramar do Espírito Santo ocorrerá em toda a terra. Assim como a igreja começou com o derramamento do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, então o final disso, o final dessa história, ocorrerá também uma chuva, um derramamento forte do Espírito Santo, tocando toda a terra. Joel capítulo 2 diz: e ele derramará o seu Espírito sobre toda a carne. A gente percebe que lá em Atos capítulo 2, foi para um grupo de pessoas, mas que nos últimos dias, isso vai ser em dimensão global. Deus vai derramar uma chuva serôdia. Quantos querem essa chuva sobre sua vida, em nome de Jesus? Então, ocorreu em meados do século 20, um movimento chamado movimento chuva serôdia,
e aí então ocorreram os movimentos de cruzadas evangelísticas, e esses missionários, chamados missionários, começaram a montar tendas em vários lugares, pregar a palavra, cura, libertação, batismo no Espírito Santo. Desses movimentos de cruzada, nós temos William Branham, que foi um dos principais homens nessa linha, T.L. Osborne, nós temos Billy Graham, foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Aqui no Brasil, Manuel de Melo, eu estava conversando com o pastor Marcos da Igreja de Cristo. Pastor Marcos conheceu esse homem pessoalmente, e é interessante que aqui a igreja Brasil para Cristo, aqui em Araguari, da qual o pastor Marcos se converteu, né? O pastor Marcos fazia parte da igreja Brasil para Cristo, tinha um grupo chamado coral, né? O coral de música, de músicos, um coral de vozes, que se chamava, deixa eu ver se eu me lembro, Betel. Alguém aqui se lembra do coral Betel aqui de Araguari? Tem alguém que se lembra, né? Umas mãozinhas ali levantadas, né? Fabiano levantou a mão. Então Betel era um conjunto forte aqui em Araguari, e eles eram chamados lá para São Paulo, lá para a igreja Brasil para Cristo, do pastor Manuel de Melo, e eles cantavam lá, né? Foi considerada na época a maior igreja do Brasil. Nós temos Davi Miranda, Deus é Amor, nós temos R.R. Soares, que ainda está na mídia, ainda hoje, Edir Macedo. As mega igrejas vieram desse movimento de cruzadas. Agora, além disso, na década de 60 principalmente, depois das duas grandes guerras, começou-se um evangelismo sobre os jovens. É nesse mesmo momento que o diabo começou a atacar, né, com o movimento dos hippies, de drogas, rock, sexo. Também ocorreu um movimento de evangelização entre os jovens, e esse movimento de evangelização tornou-se depois movimento gospel, né? E um desses homens, desses ícones que trabalharam com os jovens, foi David Wilkerson, e é dele que surgem as comunidades terapêuticas que nós temos espalhadas pelo mundo. Esse homem começou esse projeto lá em Nova York. Tem um filme, quero desafiar você, não sei se tem na internet, quem sabe você consegue, né, que fala sobre a Nick Cruz, a história de Nick Cruz, e o filme se chama Entre a Cruz e o Punhal. Alguém já viu esse filme? Deixa eu ver se alguém já viu, né? Pouquinhas mãos levantadas. Então, Nick Cruz, a história de Nick Cruz, que era o chefe da gangue de Nova York, que se converte, e esse jovem, né, na época era o jovem David Wilkerson, ele prega para ele quer muitas vezes matar esse missionário, né? O Nick Cruz quer matar ele. Tem uma situação em que o David Wilkerson vai até onde ele mora, bate na porta. Ele tinha acabado de se drogar, estava com uma moça lá, e eles estavam muito noiados. E o Nick Cruz bate na porta deles e fala assim: eu vim aqui te falar que Deus te ama, Jesus te ama, Ele morreu por você, Ele tem um propósito na sua vida, Ele te ama. E ele olhou para o pastor e falou assim, para o David Wilkerson, falou assim: eu vou matar você, eu vou te matar, some da minha vida. Se você não sumir da minha vida, eu vou matar você, mas eu não vou só te matar, eu vou picar você em 1000 pedaços, eu vou picar você em 1000 pedacinhos, some da minha vida. E o David Wilkerson, cheio do Espírito Santo, virou para ele e falou assim: o dia que você me matar e que me picar em 1000 pedaços, cada um dos 1000 pedaços te amará intensamente. E Deus foi tocando o coração desse homem, quebrando ali, até que ele se converte. Há um mover tremendo entre os jovens, algo maravilhoso acontece. Esse homem é respeitadíssimo, David Wilkerson, morreu há pouco tempo agora, e ele deixou uma igreja ali em Nova York. E depois, se você tiver oportunidade, veja esse filme, ou leia o livro Entre a Cruz e o Punhal. Aqui no Brasil, Estevão Hernandes foi um dos responsáveis por esse movimento entre os jovens, onde se levantavam as bandas gospel, né, que nós falamos aqui, Resgate, Oficina G3, Kadosh, Brother Simeon, tantos outros que surgiram nessa época, evangelizando os jovens. Eu fui na linha de Vasconcelos, na segunda-feira à noite. Eles faziam um apelo para os jovens, era interessantíssimo. Eles falavam assim: olha, você que veio hoje, que está entregando a sua vida para Jesus, vem cá, traz o seu baseado, traz a sua trouxinha de cocaína, vem cá. E os jovens iam, irmãos,
Eles pegavam e jogavam assim, ó. Eles jogavam assim no palco, enchendo de trouxinha de cocaína, de baseado, e os jovens quebrantados, chorando. Eles pegavam aquilo tudo, varria, jogavam, pegavam aquilo tudo, queimava, e era um mover tremendo, foi se convertendo vários e vários jovens naquela época. Estevão Hernandes até hoje renascer em Cristo. Movimento dos pequenos grupos, uma estratégia que Deus deu a esse homem principalmente, Po Yangshu, David Yangshu, lá na Coreia. Ele começou a orar na década de 50 e buscar em Deus. Deus colocou para ele: te darei a maior igreja do mundo, entregarei nas suas mãos. E esse homem então começou a orar, e Deus, ele começou a batizar tantas pessoas, mas ele era centralizador, ele não conseguia distribuir a responsabilidade para os outros pastores. Ele até ungia os outros pastores, mas ele queria fazer tudo. Ele batizava, ele fazia de tudo. E aí ele entrou num estresse profundo, quase morreu. E no momento que ele estava hospitalizado, ele falou: Senhor, o Senhor está me envergonhando. Eu estou aqui, o Senhor me prometeu a maior igreja do mundo. A igreja dele já tinha umas 2.000 pessoas. E aí ele falou assim: o Senhor está me envergonhando. Eu desmaiei lá na frente da igreja. Eu desmaiei, ele deu uma síncope lá e desmaiou na frente da igreja. O Senhor está me envergonhando. Naquele momento Deus falou para ele: olha, eu vou fazer essa obra, mas não é por causa de você, apesar de você, eu vou fazer essa obra. E você precisa descentralizar, você precisa deixar a minha igreja trabalhar. E ele começou a receber de Deus a estratégia dos pequenos grupos, que eles chamavam de grupos familiares. Grupos familiares. E aí então Deus foi dando toda a estratégia para ele. Quando ele saiu do hospital, ele chamou os líderes dele, passou a visão. Irmãos, nenhum dos líderes respondeu. Quantas vezes, né, o pastor fala algo, dá uma direção, e o pessoal não abraça aquilo, né? Eu me senti muitas vezes na pele desse homem. Então ele falou, e ninguém respondeu. E aí ele foi reclamar com Deus. Ele falou assim: Senhor, é o Senhor mesmo que me falou? Não, porque eu falei, ninguém, ó. Eu acho que esse negócio não é de Deus, né? Ele falou assim, ó. Deus falou para ele: chame as mulheres. Os homens não querem abraçar, não? Então chame as mulheres. Aí, irmãos, ele levou um choque. Porque ele falou assim: a cultura oriental, começa a perceber, olha, principalmente no Japão, cultura oriental, a mulher tem que andar pelo menos um passo atrás do homem. É uma cultura onde há uma primazia da figura masculina, e a mulher, ela é subserviente. Essa cultura oriental, a mulher é subserviente. Aliás, muitas pessoas têm problemas com algumas colocações da palavra, mas foi Jesus que mudou isso, porque até na cultura de Israel, a mulher era subserviente, e Jesus começou a colocar a mulher em destaque. E o Po Yangshu começou a perguntar a Deus: aqui não vai dar certo isso, o Senhor passar liderança para as mulheres aqui na Coreia do Sul, isso não vai dar certo. Eu não quero te dar conselho não, mas esse negócio aqui não vai dar certo. E Deus falou para ele assim: olha, quem foram as primeiras a pregar a boa nova da ressurreição de Cristo? Ele parou, ele pensou: as mulheres. Ele falou assim, ó, quem eram aquelas que estavam fiéis com o meu filho? Deus começou a falar para ele, em todo o tempo. Quem sustentava a obra de Deus? As mulheres. Quem deu à luz meu filho? Uma mulher. E Deus foi trabalhando a mente dele, foi trabalhando o coração dele. Ele chamou as mulheres. Irmãos, as mulheres abraçaram aquela causa. E hoje, a igreja em Seul, a igreja do Evangelho Pleno em Seul, é a maior igreja do mundo, para a honra e glória do Senhor. Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus? Maior igreja do mundo. Começou com esse pastor aí, olha. Aqui no Brasil, nós temos essa figura tão carismática, né? O Wade Uber. O Wade Uber trabalha com pequenos grupos. Ele chama grupos caseiros. Ele trabalha com esses pequenos grupos. E ele, além disso, o sistema dele, o método dele é MDA, Movimento de Discipulado Apostólico. E o que ele trabalha? Qual que é o projeto do Wade Uber? É cuidar bem de cada um. Deus falou para ele assim, ó: ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Cuida de uma vida, vai cuidando, uma vida.
ensina essa vida a cuidar de outra vida. E assim, um cuidando de um, esse é o modelo, um cuidando de um. E eles trabalham com pequenos grupos. Eu tive a oportunidade de ir em Fortaleza, fazer parte de uma reunião, de um pequeno grupo deles, e é tremendo, eles têm assim, um mover tão gostoso, se amam intensamente. Aí eu estava hospedado em determinado lugar, eles tinham que me levar para o ponto, aí eu falei para o líder, falei assim, olha, eu preciso me retirar, né, porque senão eles vão fechar lá o lugar. Ele falou assim, beleza, nós estamos terminando aqui, nós vamos te levar. Eu pensei, nós vamos te levar, né? Quando é fé, ele entrou no carro e foi entrando os discípulos dele todos. Eu sei que umas 6 pessoas entraram no carro. Eu falei, gente, é só para me levar, né? E todos eles falaram, não, pastor, todo mundo vai te levar aqui. Os homens todos entraram dentro do carro e foram me levar, porque a unidade deles, esse carinho que eles têm uns pelos outros, um cuidando de um cuidando de um, e assim por diante. Hoje, pastor Abe Uber tem a maior igreja local. O que significa igreja local? Igreja em uma cidade, em uma localidade. Ele tem a maior igreja local do Brasil, que é a igreja em Santarém. A igreja em Santarém hoje provavelmente está com 80 mil membros. 80 mil membros. E a cidade tem 250 mil habitantes. Então você faz o cálculo aí, olha. Então praticamente mais de 20% da cidade, né? 30%, né, pastor Horácio, praticamente. 30% da cidade está na igreja em Santarém, chamada Igreja da Paz, do ministério do pastor Abe Uber, que trabalha também com pequenos grupos, como nós trabalhamos aqui, chamamos de células. Agora, o grande foco aqui desse nosso estudo, nós chegamos até os dias atuais, chegamos até os nossos dias, porém, eu quero que nós possamos ser transladados em espírito, transladados na nossa mente, transladados no nosso coração, para aquilo que eu entendo que foi o maior avivamento de todos os tempos, que foi o avivamento que ocorreu no início dos nossos tempos, da nossa era, da era cristã, entre 0 a 100 depois de Cristo. Do ano 0 a 100, ocorre em uma pequena região, chamada Palestina, pelos romanos, numa pequena região, o maior avivamento de todos os tempos, e começa muito pequeno, por que eu quero falar sobre o início de todas as coisas, sobre o início do cristianismo? Porque para mim, esse é o modelo, nós precisamos olhar para o modelo, precisamos enxergar o que foi que aconteceu lá, para que nós aqui possamos não só replicar aquilo pela unção e graça do Espírito Santo, mas queira Deus, possamos ter uma experiência ainda maior, porque é uma promessa sobre isso. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas quando eu escuto essa palavra, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, falando sobre a igreja primitiva, e a segunda casa falando da igreja dos últimos dias. Então, quando eu vejo esse versículo que está em Ageu, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, se não me engano, capítulo 2, verso 9, não sei se é isso mesmo, capítulo 2, verso 9 de Ageu, fala, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu olho para nós e falo, Senhor, mas isso não é uma realidade, uma pessoa se levantava na igreja em Jerusalém, e 3.000 se convertiam. Que é isso? O que está acontecendo? O que está faltando? Por que nós não temos essa unção? O que está faltando para nós? Qual é o mover? Eles não tinham mídia, eles não tinham alto-falante, eles não tinham microfone, eles não tinham lugar para se reunir, não tinham nada, pouco dinheiro, poucos recursos, eram perseguidos. Um dia eles estavam numa cidade, vinha uma perseguição, eles tinham que deixar tudo e ir embora. Você sabe que a cultura do judeu, por causa das perseguições, é investir não em imóveis, né? Todos falam, os economistas falam, olha, investimento em imóvel é o mais seguro que tem. Os judeus, você nunca vai ver um judeu investindo em imóvel, os prédios deles são todos alugados. Mas por que isso, né? Porque eu entendo também que investir em imóvel, mas sabe por quê? Porque eles têm esse entendimento, se nós formos perseguidos aqui, o nosso dinheiro é móvel,
nós levamos eles para onde nós quisermos. Então, quando eles aplicaram em imóveis, eles perdiam tudo. Eles perdiam tudo, porque eles foram muito perseguidos, e a igreja foi perseguida naquela época pelos romanos, os impérios da época. Então, eles fugiam, e sabe, quando eles fugiam, eles não perdiam a fé, muito pelo contrário. Eu fico pensando, será que se vier uma perseguição, quantos sobram, né? Quem restará de nós? Mas, quando eles fugiam para outra cidade, sabe o que eles faziam, irmãos? Eles começavam a pregar, e ali surgia um outro avivamento de Deus, acontecia. Você vê isso no livro de Atos. Então Filipe foge de Jerusalém, chega numa cidade samaritana, ali ele começa a pregar a palavra, e os samaritanos começam a se converter, e há um mover tão tremendo de Deus, as pessoas são curadas, libertas, saradas, avivamento chegava, porque onde a igreja chegava, o fogo de Deus, a presença de Deus chegava. Eu quero profetizar isso sobre sua vida, onde você estiver. Talvez você vai entrar numa padaria, pessoas vão começar a chorar e falar assim, alguma coisa está acontecendo. Você vai falar, a presença de Deus aqui, o Senhor está te visitando. Você vai pregar o evangelho, você vai falar da palavra, porque o avivamento estará em você. Você recebe, em nome de Jesus, o avivamento vai estar em você. E nós precisamos olhar para essa igreja primitiva e entender o que foi que aconteceu, quais são as bases, o que aconteceu nessa época, qual que é o segredo desse avivamento. Nós temos aqui o símbolo do cristianismo, do início do século, que é um peixe, né? Então nós temos esse símbolo do cristianismo, antes mesmo da cruz, o peixe era o símbolo do cristianismo. Então, eles tinham esse sinal, porque eles eram perseguidos. Isso não é sinal de ocultismo, nem de sinal que ficou secreto, como muitas entidades religiosas têm aí, vocês sabem disso, né? Sinais ocultos. Não, o peixe não era um sinal oculto, mas porque eles eram perseguidos, para eles se identificar. Por exemplo, você chegava numa cidade, quem pode me ajudar aqui nessa cidade? Você tinha que saber se tinha um irmão ali. E aí então eles conversavam, e alguém ia lá, riscava no chão assim, ó, fazia uma meia lua. Se o outro fosse cristão, ele completava a meia lua do outro lado, formando um peixe, e aí eles se identificavam, é um irmão, eles se abraçavam, aí eles se desarmavam, porque eles estavam sendo perseguidos. Na França, muitos lugares da França até hoje, existem lá igrejas subterrâneas, né, nos lugares onde eles se escondiam, para poder cultuar a Deus. E nós temos a palavra peixe no grego, né, ictus. Essa palavra peixe, ela tem esse significado, Jesus Christus Theos Ios Soter. O que significa Jesus Christus Theos Ios Soter? Então significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então isso era um símbolo para eles, era aquilo que sustentava a fé deles. Nós vamos prosperar, o Senhor nos dará as nações, nós vamos crescer. E o peixe foi esse símbolo de multiplicação, de evangelização da palavra de Deus para Pedro. Olha, eu farei de você pescadores de homens. E eles, como cristãos, eles assumiam esse chamado. Eu sou um pescador de homens, eu sou um pescador de vidas, eu sou um pescador de vidas, eu sou um peixe de Cristo Jesus, e eu trago sobre mim a marca de Jesus Cristo, Filho de Deus, que é Salvador. Agora, antes de chegar o momento da igreja, no início do século, vamos ver o que aconteceu antes desse avivamento. Deus começa a trabalhar nos bastidores. Deus, Ele trabalha antes de nós, Ele já está trabalhando. Eu já vejo um grande avivamento. Você consegue ver um grande avivamento, irmãos? Eu já vejo um grande avivamento. Eu já vejo essa igreja aqui, pequenininha demais. Eu já vejo que Deus vai nos dar lugares muito maiores. Você crê nisso, em nome de Jesus? Eu vejo a cidade de Araguari sendo invadida pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Olha, irmãos, fechou lá as eleições, né? Final das eleições, alguém mandou um vídeo daqueles jovens lá na Coronel Teodolino. Muito triste aquilo, muito triste. Mas o meu coração não está naquilo. Uma hora eles vão cansar. O pecado cansa. O pecado cansa. Chega uma hora que o inferno perde a graça. Chega uma hora que o buraco se torna grande demais para ser preenchido com drogas, bebidas e sexo. Chega uma hora que o desespero vem. E quando essa hora chegar,
Eu tenho certeza que Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. Deus está trabalhando, levantando pescadores de vidas. Deus está treinando eu e você. Você crê nisso? Em nome de Jesus, Deus está nos treinando. E ontem eu estava fazendo a corridinha, o meu trotinho, estou fazendo a corridinha, e uma pessoa que passou aqui pela comunidade, que voltou para o mundo, está nas drogas, ele me viu, ele falou, pastor Carlinho, e ele estava de bicicleta, ele começou a correr do meu lado, eu falo, o senhor me lembra de mim? Graças a Deus, né? Eu não sou muito bom nos nomes, mas o Espírito Santo me lembrou o nome dele, não vou falar aqui para não expor, mas me lembrou do nome dele, você é o fulano, é isso mesmo, pastor Carlinho, o senhor lembrou? Eu falei, oh meu Deus, graças a Deus que eu lembrei. Então, ele falou assim, eu não estou bem, assim. Falei, deixa eu fazer uma oração por você. Comecei a orar por ele, veio uma unção de Deus. Ele começou a ser quebrantado ali, porque Deus está preparando esse tempo, irmãos. Deus está preparando esse tempo. Não fica olhando, sabe, às vezes nós olhamos por essas situações. Você fica olhando aquela galera lá, na Teodolino, aquelas meninas seminuas, aqueles jovens drogados, bebendo, sabe, e cada um mais noiado do que o outro. Você pensa, meu Deus, esse mundo está perdido. Isso só traz desesperança no nosso coração. Não coloque seus olhos nisso. Uma hora eles vão se cansar. Irmãos, escuta o que eu vou falando para você. Uma hora essa galera vai se cansar. Uma hora esse efeito vai passar. Esse efeito vai passar. E quando essas pessoas estiverem maduras para serem colhidas, cadê os trabalhadores? Jesus fala assim, ó, os campos já estão ficando brancos. Jesus fala, os campos já estão ficando brancos. Aquele não era o momento da colheita. Os teólogos entendem que ainda faltavam 4 meses. O próprio Jesus fala isso. Fala, vocês não falam que estão restando 4 meses? Quer dizer, não tinha nada nos campos. Não tinha nada nos campos. Jesus fala assim, levanta os olhos e veja. Começa a ver para vocês verem. Jesus está nos desafiando a tirar os olhos do presente, a lançar os olhos nas promessas de Deus, no propósito de Deus, na verdade da palavra. Você quer ver assim comigo, irmão? Você quer crer assim comigo? Nós precisamos enxergar além das situações. Eu creio que esses jovens começaram a ter sede, e onde estarão os homens e as mulheres com os potes de água do Espírito Santo? Onde estarão? Onde estarão? Onde estarão os ceifeiros dos últimos dias? Quando o fruto estiver maduro para ser colhido, eu tenho certeza, Deus está preparando. Deus está trabalhando nos bastidores. Eu creio, irmãos, Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está movendo nos bastidores. Há alguma coisa acontecendo. Há algo se movendo. Eu tenho certeza. Você olha e fala assim, mas a igreja está muito fria, os irmãos descomprometidos. Irmãos, vamos tirar os olhos disso. Vamos tirar. Isso nos cansa também. Isso nos faz perder a esperança. Não, vamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. E é aqui que eu quero me voltar com você. Antes desse avivamento acontecer, tudo o que eles tinham era uma palavra. Era uma palavra. O que eles tinham antes da manifestação de Cristo Jesus? Uma palavra. Uma palavra. A palavra profética foi liberada pelos profetas anteriormente. Havia uma palavra profética que foi liberada desde a época de Abraão. Mas, desde a época de Adão e Eva, houve uma palavra sendo escrita, liberada, proferida, profetizada, mas também registrada. Porque Deus desafiou os profetas, Deus desafiou Moisés, registra a minha palavra, escreve a minha palavra. O que eles tinham? Eles tinham uma palavra, escuta. Se nós queremos avivamento, nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar para a palavra. Nós precisamos deixar a palavra de Deus encher o nosso coração de fé. Irmãos, a palavra de Deus precisa ser a voz da palavra precisa ser alta sobre as nossas vidas. Acabei de ler um livro do Luciano Subirá chamando A Voz das Muitas Águas. É a voz de Deus. Ezequiel, o profeta Ezequiel vai dizer, a voz do Senhor é como de muitas águas. E a voz de muitas águas não é um conhecimento literal das Escrituras, não. É um conhecimento experiencial, é um conhecimento onde você deixa o Espírito Santo falar com você.
Você não só lê a palavra, mas no seu tempo de oração, você profetiza essa palavra, você declara essa palavra, você libera essa palavra, você deixa o Espírito Santo falar com você essa palavra. E o apóstolo Paulo diz: a fé vem pelo ouvir a palavra. Nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. O que eles tinham antes de Jesus? Uma palavra. Eles tinham uma palavra profética, eles tinham uma palavra profética sobre o Messias, há profecias messiânicas, eles aguardavam, eles estavam na expectativa. Deus prometeu, essa canção que foi cantada, foi lançada pelo Carta Escrita, mais de 750 visualizações. Vamos dar um aplauso ao Senhor, glória a Deus. Uhul! Aleluia. Do it again. O Senhor fará de novo, o Senhor fará outra vez. Você crê nisso, irmãos? Do it again. Deus fará novamente, Deus fará de novo sobre as nossas vidas. Tua palavra sempre estará de pé, sempre estará de pé. Eu fico pensando nos 400 anos que eles ficaram cativos lá no Egito. Tinha uma palavra, tinha uma palavra. José, 400 anos antes, falaram para eles assim: olha, Deus vai visitar vocês. Quantos creem que Deus vai nos visitar? Eu creio. E José falou assim: ó, um dia Deus visitará vocês, e Deus vai tirar vocês com mão forte e poderosa desse lugar, e levará vocês para a terra prometida, mas não se esqueçam de levar os meus ossos. Onde vocês forem, me leva daqui. Me leva daqui. Irmãos, 400 anos não são 400 dias, não são 400 semanas, não são 400 meses, 400 anos, pelo amor de Deus. Mas sabe por que eles esperavam? Eles aguardavam, porque quando eles olhavam lá para o sarcófago de José, o sarcófago de José falava, tinha uma palavra de Deus ali. Eles olhavam para os ossos de José e falavam assim: ó, Deus falou que nós vamos sair daqui, nós vamos sair daqui, nós vamos sair daqui. Aquela palavra alimentava, e ao invés deles pararem de se multiplicar, porque era isso que Faraó queria, oprimí-los, para eles perderem a esperança de se multiplicarem. O que levou aquele povo a se multiplicar em meio à perseguição? A palavra de esperança, escuta, as dificuldades, o coronavírus, as lutas que nós temos enfrentado. Qual que é o projeto do diabo? Nos deixar acomodados, nos levar a estacionar no tempo, a cruzar os braços, a não fazer nada. É isso que o diabo quer de mim e de você. Por isso nós estamos profetizando 2021, a igreja em ação. Você crê? Em nome de Jesus, a igreja em ação. Então, eles tinham uma palavra, nós temos uma palavra, nós temos as profecias messiânicas aqui, olha, eles tinham uma esperança: o Messias virá, o Messias virá, o Messias virá. E o que eram essas palavras? Eu quero passar aqui rapidamente, nosso tempo já está se esgotando, o pessoal do louvor pode subir, mas algumas profecias, eles se lembravam, Deus prometeu a uma semente de uma mulher. Por isso que as mulheres desejavam tanto ter filhos. Por que para elas era um opróbrio não ter filhos? Porque havia uma promessa: uma mulher vai gerar o Messias. E todas as mulheres, o sonho das mulheres era ter um filho, porque dali poderia surgir o Messias. E isso se cumpriu. Há uma palavra, Deus vira para o fundador da nação de Israel, Abraão, e fala para ele assim: o seu descendente abençoará todas as nações da terra. Eles criam nisso, eles entendiam alguém que está vindo aí, Deus falou para ele, eles estão subindo um monte, Deus fala: me dá seu filho, entrega seu filho no altar. Aí o Isaac, cabeçudo, ô menino cabeçudo, vira para o pai e fala assim: ué pai, nós esquecemos uma coisa. O que foi, meu filho? Fica quieto. O cutelo está aqui, ó, o fogo está aqui, eu estou com a lenha aqui. Nós esquecemos o cordeiro. Imagina o coração do pai naquela hora. E ele libera uma palavra, Gênesis capítulo 22, verso 8. Filho, olhou nos olhos do Isaac e falou assim: Deus proverá o cordeiro. Irmãos, ele profetizou Jesus. Ele falou: Deus proverá o cordeiro, meu filho. Depois Moisés recebe essa direção, fala assim: separa um cordeiro, coloca o sangue dele nos umbrais, porque eu vou passar, é a Páscoa, é o cordeiro pascal, mesma coisa. Depois disso, o profeta Isaías, profetizando o sacrifício de Jesus,
ele diz em Isaías capítulo 53, que fala da morte e ressurreição de Cristo, ele fala assim, ele foi oprimido, verso 7 do capítulo 56, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado para o matador. Há uma promessa, aí um belo dia, irmãos, está lá João Batista, nós vamos chegar no João Batista, mas está lá o João Batista batizando, e ele levanta os olhos, e ele vê Jesus, irmãos, e ele aponta o dedo, e ele diz, eis o cordeiro, ele aponta o dedo, as profecias se tornaram realidade, diante dos olhos do profeta. Fique de pé nessa manhã, em nome de Jesus. Quando você não tiver nada, você sempre terá uma palavra. Fala para o Espírito Santo nessa manhã, libera sobre mim, Deus, a tua palavra profética. O que nos sustenta, irmãos, é uma palavra de Deus. O que nos sustenta é uma palavra profética. O que Deus tem falado com você nesses dias? O que Deus tem falado ao seu coração nesses dias? O que nos sustenta é a palavra profética. A palavra diz que o mundo, o universo, tudo foi criado por meio da sua palavra, e tudo subsiste por ele. Então tudo não só existe, mas subsiste pelo verbo. Escuta, as coisas existem e subsistem por causa do verbo. Ele é o princípio de todas as coisas, ele é a palavra, ele é o sustentáculo de tudo. Coloque a mão no seu coração. Deus quer liberar a palavra sobre você nessa manhã. Começa a profetizar, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, eu não abro mão. Começa a declarar isso sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, eu e minha casa, eu não abro mão. Aqueles que estão correndo do Senhor vão se cansar, e vão voltar para os pés de Jesus, vão voltar, e vão declarar. Aqueles que estão longe vão começar a declarar, vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos ressuscitará, ao 3º dia viveremos diante dEle para sempre. Ele virá com as primeiras e com as últimas chuvas, derramará sobre nós a chuva serôdia como outrora. Deixa o Espírito falar ao teu coração. Seu casamento, o Senhor vai restaurar a sua casa, a sua família. Deus restituirá. Oh Espírito, Deus derramará nos últimos dias um grande avivamento, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Talvez o seu filho e a sua filha está distante do Senhor, comece a vê-lo profetizando a palavra do Senhor, cheio do Espírito. Oh! Deixa a palavra entrar no seu coração nessa manhã. Ei! Vamos adorar ao Senhor. Bendiga a Ele de todo o seu coração nessa manhã. Nosso amigo